Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no quinto vídeo dessa série de 13 vídeos sobre o livro de Gênesis e hoje nós vamos estudar Todas as Nações e Babel. Bom, nós teremos aqui a equipe completa, com o Marcos André aqui na linha do rodapé, o Ricardo e o Alexandre na ponta da linha, o Marcos André com as perguntas para discussão e teremos aqui nas entrelinhas aquela ponte literária onde sempre um livro está sendo aqui trazido e construído uma ponte sobre o assunto da lição. Gostaram do último livro, pessoal? Bom, hoje nós vamos estudar o livro O Estrangeiro, um escritor francês, Albert Camus, que foi publicado em 1942, aqui um livro, né, da nossa era aqui, e vocês vão ver o que isso tem a ver com Todas as Nações e Babel. Espero que vocês gostem, que vocês continuem aí curtindo, compartilhando. Se você não é inscrito no canal e gostar do nosso conteúdo, você é convidado a se inscrever no canal, a também deixar o sininho alerta para que você receba as notificações. E eu sei que, né, pelo relatório do YouTube, várias pessoas recebem as notificações do YouTube quando nós lançamos novo vídeo, isso é muito bom. E se você também gostar muito, compartilhe com os seus amigos, para que eles aprendam, né, algo mais aí nesse banquete que é o Entre Linhas. Alguma coisa nova com certeza vai ter aqui para ele. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós conferirmos aqui os nossos comentaristas, né, os comentários nas entrelinhas. Nosso muito obrigado a você que dedica um pouquinho do seu tempo a escrever aqui um retorno, a comentar, e isso ajuda a promover o conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Então, continue comentando, nós lemos todos os comentários, inclusive muitos aqui já foram respondidos, né, pelo Ricardo, pelo Alexandre, mas eu vou agradecer aqui a Esmeralda Viana, minha sogrinha que sempre assiste a gente, sempre manda um oi, meninos, fui até o segundo Marcos, Edilza Nascimento, o vídeo já está curtido, já está compartilhado, a Ilza Viana também, outra parceira. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com ti mesmo, e ainda gosta de completar com o que João escreveu no capítulo 13 e 14, que vos ameis assim como eu vos ameis. Isso aí, Ilza Viana. Madalena Sabina, gratidão meninos, fui até o fim, aqui de Goiânia, Goiás. Que bom, não usou nem abreviação, porque o último vídeo eu me enganei na abreviação, né? Valeu, Madalena. Robertson Dolce, Deus abençoe a todos. O Wilbert Gonzalez, mantendo também que Deus seja amado e glorificado, muito obrigado pela lição. Marcos Samucombi, se eu não me engano, Marcos é lá de Angola, sempre comentava conosco. Ele, olá amigos, já faz tempo que não recebo notificação dos vídeos postados aqui no canal. Marcos, confere lá o seu sininho, se ele está ativo. Às vezes o YouTube, como você não responde as notificações, às vezes você assistia diretamente da plataforma, ele desativa as notificações automáticas. Então confira, não só o Marcos, mas todos vocês, confira se o sininho está lá com aquele brilhinho do lado, dizendo que ele vai alertar você de todos os vídeos. Beleza, Marcos? Obrigado aí pelo seu comentário. Marinalva Ferreira, ei Marinalva, obrigado aí pela correção. Ela colocou aqui da conterrânea, que ela achou um conterrânea aqui de Porto Velho, colocou RO, eu falei Roraima no vídeo, mas é Rondônia. Valeu, obrigado Marinalva. Sandra Bittar está visitando a filhinha, a filhota e a filhotinha, né, da filhota. E ela disse que, mesmo assim, né, achou um tempinho lá na Califórnia, nos Estados Unidos, para escrever aqui mais um excelente estudo das Escrituras Sagradas. Não li o livro Ensaio sobre Cegueira, mas assisti o filme e confesso que realmente é de provocar um desconforto, um mal-estar, algo doentio e doloroso. A correlação do livro com a lição é muito pertinente. Legal, a Sandra entendeu a ponte literária, Sandra, valeu. Jeff Geraldes S7, manda aqui uma oração, um carinho. E as mãozinhas juntas. É isso aí, obrigado, Jeff. A Nete Clélia Cremasco, tenho visto que o Alexandre não está presencial. Bom esse comentário aqui da Anete. O Alexandre não está conseguindo, ele já respondeu aqui para a Nete, mas é porque assim, está muito corrido, a esposa dele está trabalhando numa cidade, ele está trabalhando na outra, então os finais de semana eles estão, né, com a ponte aérea, vamos dizer assim, e aí fica difícil, né, de estar aqui conosco no estúdio nos momentos que nós agendamos, sem dizer que ele está fazendo uma outra graduação, trabalhando, então tem muita coisa, né, Alexandre, mas ele está em todos os vídeos participando, acha um tempinho, grava e manda o vídeo aí.
Vegetariano Consciência, fui até o final de novo, amei, seja bem-vindo então, esse perfil Vegetariano Consciência. Sueli Castro da Silveira, ela diz assim que queria entender melhor, né, a ligação desse ensaio sobre a cegueira, né, e a ponta da lição, né, que foi sobre o dilúvio. Então, o Ricardo já até respondeu a isso, ele constrói essa ponte bem no finalzinho, ele faz um review, né, comenta sobre a história do livro, inclusive com muitos spoilers, e aí no final ele cria a ponte literária e traz aqui o link com o tema da lição, beleza? Então, Sueli, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua pergunta, e vê lá se você entende melhor a ligação dos livros. E desse livro, por exemplo, a gente vai falar agora aqui sobre o Estrangeiro. O que será que esse livro, o Estrangeiro, né, do Albert Camus, tem a ver com todas as nações de Babel? Então é só uma ponte literária que a gente traz, como entrelinhas. E mais um comentário também, Sueli. Essa é uma forma da gente atrair as pessoas e dizer assim, a cultura secular, né? Você pode ler, você tem que ler, mas com discernimento. E muitas pessoas seculares vê que a gente lê esses livros, a Sandra Bittar também é uma fã, lê muito livro e muitos outros comentaristas aqui, e vê assim, ó, o cristão não é aquele cara, né, bitolado, né? Não, ele sabe, ele conhece a cultura que está ao redor dele. E ele sabe, inclusive, interpretar essa cultura e trazer, né, para junto da palavra de Deus. Sem profanar, sem aquela questão que o pessoal às vezes comenta. Lições fortes da Bíblia. Olá, meu irmão, glórias a Deus pelos seus vídeos. Helena Saraiva, feliz semana, meninos. Hashtag fui até o segundo Marcos, né, nas perguntas para a discussão de sexta, a oração. João Cavaco, ele louvado seja Deus pela exposição, meus agradecimentos pelo testemunho. Solicitava as vossas orações para que se consiga a paz e a justiça em relação a essas guerras. Então, nosso irmão João Cavaco, toda semana, deixando aqui um comentário, né, para que nós possamos orar, lembrar aí dos nossos queridos irmãos, né, ucranianos que estão lá sofrendo com essa guerra. E não é fácil, né, pessoal? Ele comenta aqui, né, no comentário ainda dele, o aumento da maldade e a solução de Deus pelo dilúvio e a arca de Deus, impacto eternal, literal e simbólico do dilúvio, da arca e da nova terra. E depois, no finalzinho, ele despede então João Cavaco, peregrino da IASE de Lisboa, lá em Portugal, na União Europeia dos Estados-Nações. O perfil aqui é Adventistas Realistas e Esperançosos. Parabéns, pessoal, sempre aprendendo com vocês. Desde Uninta, em Sobral, Ceará. Um abraço, pessoal de Ceará. Meu pai é cearense, então um abraço aí para os conterrâneos do meu pai e também para o perfil aqui Adventistas Realistas e Esperançosos. Joivaldo Santos, feliz sábado, uma abençoada semana. Espalha a mensagem do YouTube. Isso aí, obrigado, um grande abraço e com certeza, Joivaldo, pelo seu comentário. Alguns amigos seus receberam a sugestão da plataforma. Se eles clicaram ou não, é uma escolha deles, mas você fez a sua parte. Obrigado, Joivaldo Santos. Hilda Pinheiro, compartilhei e curti, como sempre. É isso aí, Hilda. Muito obrigado. O vídeo tem ganhado visualizações a toda semana. Um tema, né, de Gênesis, um tema bastante clássico, né? Vamos dizer assim, para todo mundo que quer saber sobre Gênesis. Inclusive meus alunos, né? Eles também, eu tento divulgar, falar, pessoal, assista, né? Inclusive tem o Christopher, né? Que é um aluno meu que já me achou no YouTube, tá? Christopher, não comentou aqui, mas comenta um dia, se sobrar um tempinho. E a Hilda também, feliz sábado, família Entre Linhas, mais uma lição maravilhosa. E o último comentário, Ézio Antônio de Amorim. Boa tarde, feliz sábado, estamos juntos. Muito obrigado, pessoal, pelo seu comentário. Porque, né, o que nós temos mais de valioso hoje, pessoal, é o tempo, né? Que ele passa e não volta. Então, muito obrigado por você dedicar um pouquinho do seu tempo para comentar aqui e promover esse conteúdo aí na plataforma do YouTube. E quem sabe, seus amigos, seus alunos, seus companheiros de trabalho, familiares, possam encontrar o Entre Linhas e gostar, né, de alguma parte aí do Entre Linhas que a gente traz aqui no estudo da Palavra de Deus. Beleza, pessoal? Vamos então ao que interessa, né, que é... Agora nós vamos chamar aqui o Marcos André. O Marcos André vai iniciar então com uma oração e ele vai trazer aqui o quadro Na Linha do Rodapé. Então, Marcos André, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você. Mais uma vez nós nos unimos aqui através do canal Entre Linhas para abrirmos a Bíblia. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Gênesis, mas jamais estudamos a Bíblia aqui no canal Entre Linhas sem
pedir a orientação de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora através de uma oração. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos aqui na Tua presença para estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez te pedimos perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados e te pedimos que o Senhor converta os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo que temos e tudo que nós somos para que sejamos usados na Tua obra. Te pedimos também, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite cada pessoa que nos acompanha, visite cada lar, e o Senhor, que é o Deus da providência, que é o Deus da libertação, que é o Deus que nos supre todas as necessidades, possa também suprir as necessidades físicas e espirituais por onde quer que alguém estiver nos acompanhando. É o que te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição dessa semana fala a respeito da Torre de Babel, né? E fala a respeito da ligação que a Torre de Babel tem conosco hoje, porque a Torre de Babel ela tem uma representatividade, né? Ela representa o esforço humano em busca de salvação, pessoas trabalhando pela própria salvação, né? Isso é muito característico no meio cristão, né? Quando nós começamos a atribuir a nós mesmos atos de salvação, atos de benesse que pode nos recomendar diante de Deus, enquanto que, biblicamente, a única coisa que pode nos recomendar diante de Deus é o sacrifício de Jesus, né? Mas nós precisamos sempre estar nos lembrando disso para que não nos tornemos legalistas, aqueles que, pelas suas próprias obras, desejam buscar a salvação. Na parte de domingo fala sobre a maldição de Caim. O Ricardo ele vai expandir um pouco mais o pensamento a respeito desse tema, e eu fico com a perguntinha lá do final, que é a parte que me cabe aqui na lição, né? Que fala que Noé, o herói do dilúvio, né? Ele estava bêbado, causando escândalo ali para sua família, né? O que isso nos diz sobre as nossas imperfeições e o motivo pelo qual carecemos da graça divina em todos os momentos? É muito comum, né, no meio cristão, nós criarmos os ídolos, as nossas referências, né? O pastor da TV, o cantor que nos agrada, até mesmo aqui o canal Entre Linhas, né? Outro dia eu conversava com o Lúcio a respeito disso. Algumas pessoas nos assistem pensando que nós somos pastores, que nós estamos aqui falando em nome de alguma instituição, quando na verdade nós estamos aqui apenas compartilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco das ideias que nós temos a respeito da lição, para que possa contribuir também para o seu crescimento, né? Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos tornamos a referência do Evangelho. Por quê? Porque fatalmente nós vamos cair. Todos nós caímos, o pastor da TV cai, o pastor da igreja cai, o líder cai, né? o youtuber cai, e quando isso acontece as pessoas se escandalizam, né? Então nós devemos tomar cuidado e sempre apontar para Cristo, porque o mais rapidamente o Cristo deve se tornar a referência da pessoa que nós estamos tentando evangelizar, que nós estamos tentando conduzir no caminho, né? E Cristo ele jamais nos decepciona, porque Ele é o modelo perfeito. Cristo é o único modelo perfeito que existe, e Ele é o modelo sobre o qual nós devemos estabelecer a nossa fé. Na parte de segunda-feira fala sobre a genealogia, sobre o fato de que as genealogias elas têm a função aí de enfatizar que essa narrativa, né, de que toda narrativa ali era real, né, e fazer ligação, fazer link com o passado. Por exemplo, Noé, ele foi praticamente contemporâneo de Adão. O seu pai, ele viveu 50 anos, 57 anos junto com Adão. Então Noé escutava histórias sobre Adão que eram histórias de alguém que conheceu Adão pessoalmente, assim como os seus filhos e futuramente, né, Abraão chegou a conhecer os filhos de Noé. Então a história ela tem esses links para que a gente possa ver que ela é uma história real. Dentro da antropologia também, né, confirma. E assim como a história do dilúvio e a história também da Torre de Babel, que é encontrada em outras nações, né? A história do dilúvio, por exemplo, ela é encontrada na Austrália, que é o continente mais isolado que existe, né? E está lá as pessoas narrando, né? Algumas tribos lá, aborígenes,
que narram a história do dilúvio como sendo a história da sua própria origem, né? Então, aqui o autor pergunta, né, lá em Mateus no capítulo 11, no capítulo 1, de 1 a 17, que fala da genealogia de Jesus, ele pergunta: que importância tem isso para a nossa fé? A importância é exatamente saber que trata-se de eventos reais, porque quando nós vemos esses eventos apenas como alegóricos, nós podemos ser tentados a fazer aplicações que o texto não nos permite fazer. Enquanto quando nós olhamos para isso como exemplo, como eventos reais, nós tratamos de maneira diferente, nós tratamos ali apenas fazendo as aplicações que o próprio texto faz, que o próprio texto nos permite conduzir, né? Na terça-feira fala que havia um só idioma, né? E eles se juntaram a partir desse idioma para construir algo, né? Para fazer algo. E essa união, né? Ela trouxe o juízo do céu, assim como vai acontecer no tempo final também. Hoje nós vivemos num mundo que fala também uma só língua, né? Através da internet nós podemos nos comunicar com pessoas de qualquer parte do mundo na língua em que elas falam, na sua língua nativa, né? Utilizando as ferramentas que nós temos, as ideias que são compartilhadas lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, elas podem chegar aqui muito rapidamente. Vivemos num mundo muito globalizado e muito parecido com aquele mundo de lá, em alguns aspectos, como nós vamos tratar um pouquinho para frente, né? Um escritor francês disse que o propósito da humanidade era tentar ser Deus, né? Aí a pergunta do autor é: o que há em nós, a começar por Eva, que é atraído para essa mentira perigosa, a mentira de que nós podemos ser deuses, né? Nós podemos tentar ser Deus quando nós começamos a atribuir a Deus características que são nossas, né? Ah, não, esse culto não agrada a Deus. Por quê? Porque não me agrada. Ah, essa música não agrada a Deus. Por quê? Porque não me agrada. Eu até falei a respeito de música, esse tema é um tema muito polêmico, aí alguém reagiu lá nos comentários, né? A música, ela é cultural. Existem aspectos que Deus trata, né, a respeito da música, que nós não devemos fugir de maneira nenhuma, mas a música é cultural, né? Lá na Bíblia fala que eles adoravam com danças e tamborins. Aqui no Brasil nós consideramos dança e tambor muito mais característico das religiões africanas, então nós temos outros tipos de louvor aqui. Em outras regiões, o que é considerado sagrado lá pode nos escandalizar aqui, e vice-versa, o que é considerado sagrado aqui pode escandalizar outras pessoas lá. Então nós temos que entender, né, que Deus é quem vai determinar o que é correto, o que é aceitável para Ele, né? Quando nós tentamos atribuir a Deus o nosso gosto pessoal, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos tentando construir a nossa própria imagem de Deus, né? Lá na parte de quarta-feira fala que, apesar deles estarem tentando subir, foi Deus quem precisou descer, né? Então, há no relato da Torre de Babel outro exemplo da arrogância humana. Como termina essa história e que lições podemos tirar dela, né? A história termina de maneira trágica, né? O autor da lição, nesse comentário aqui, né, ele fala a respeito desse tema, chamando de fascismo, falando da ideia de que por causa de se unirem com um propósito, com uma ideia, né, eles criaram um inimigo em comum, provavelmente o dilúvio, né, e então se uniram numa ideia e passaram então, a partir dessa união de ideias, negligenciar o indivíduo e negligenciar o diferente, negligenciar as ideias que são diferentes. Muito parecido também com o mundo que nós vivemos hoje, quando as pessoas criam inimigos para negligenciar os direitos ou para suplantar os direitos individuais, criando um pensamento de grupo. Elas anulam o pensamento individual e passam a viver pelo pensamento de grupo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso nos faz engolir pacotes que nós não deveríamos engolir. Então, cuidado com esse tipo de pensamento. A verticalização da torre foi também uma verticalização de ideias. As verticalizações de ideias são perigosíssimas. Nós temos que tomar cuidado para não perdermos a nossa individualidade, que é quando nós temos a capacidade de avaliar entre o certo e o errado, né? Na parte de quinta-feira fala sobre a redenção do exílio, né? Deus espalhou as pessoas por toda parte para que ali pudessem então alcançar
o propósito original de Deus, né, que era um encontro pessoal, um encontro particular com Ele. Por que devemos ter muito cuidado ao tentar fazer um nome, né, como eles queriam construir uma torre para fazer um nome para nós mesmos, né? Nós temos que lembrar que lá no céu começou, né, o pecado a partir de alguém que queria exaltar o seu nome acima do trono de Deus. Nós podemos fazer isso de maneira particular também. Nós podemos, na nossa vida pessoal, querer a glória para nós mesmos, querer os méritos daquilo que nós estamos fazendo para Deus, como se fosse uma obra nossa mesmo, né? Tudo que nós temos, tudo que nós somos pertence a Deus, e é a Ele que nós devemos devolver toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe, que possamos ser apenas instrumentos na mão do Senhor, tanto aqui no canal Entre Linhas, como também nas nossas igrejas, nas obras que nós fazemos por aí, né? Vamos então terminar essa minha participação aqui e eu vou lá para o final com as perguntas para discussão. Agora você fica com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, lá em Campo Mourão, e até daqui a pouquinho com a parte de sexta-feira. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, obrigado pelo seu vídeo, sempre a tempo da edição, obrigado também pelas suas palavras que têm ajudado aí a mim e muitos outros que curtem, né, esse conteúdo, consomem esse conteúdo aí durante a semana. Bom, pessoal, agora nós iniciamos então aqui na ponta da linha, onde o Ricardo vai trazer aqui o assunto de sábado, domingo e segunda, depois uma entrelinha com o livro, né, O Estrangeiro, e depois o Alexandre aparece aqui com na ponta da linha de terça, quarta e quinta. Então, chega aí, Ricardo, que agora é com você. Bom, gente, vamos lá, lição 5. Todas as nações e Babel. O verso áureo está em Bereshit, em Gênesis 11, 9. E diz o seguinte: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Bom, gente, nós vemos primeira coisa aqui nesse verso áureo. Nós vemos uma construção, a palavra Bavel, no caso, ou Babel, como preferem alguns fazer a transliteração. E aqui nós temos a questão da pictografia hebraica que traz algo relevante. É muito comum falar que Babel significa, ou Bavel significa confusão. Mas na verdade o confundir aqui é Balal, que nós encontramos lá, ó, e dali, portanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. As palavras, as duas palavras, de certa forma, elas são muito parecidas. Então vamos soletrar e depois vamos analisar a pictografia para entender algumas diferenças. Primeiro, Bavel se escreve com 2 bets, bet, bet, e a última letra é um lamed. Então são 3 letras, bet, bet, lamed. Na pictografia, o que é pictografia, gente? Sempre a gente é bom repetir, né? Às vezes tem gente nova no canal. Pictografia é como a escrita hebraica começou. Ela surge de coisas concretas que o povo via no dia a dia. Então, bet é uma casa. Então, aquele símbolozinho, inclusive ele parece com uma casa. E o lamed é o cajado do pastor, o pastor que é o líder, o pastor que é o guia. Então nós vemos aqui na pictografia, Bavel seria 2 casas e um líder. E depois nós temos Balal, que se escreve com 1 bet e 2 lamed. Então nós temos, lembrando que pictografia, né, gente? Então nós temos uma casa
e 2 guias, porque são 2 letras que simbolizam o cajado do pastor. Então, de Babel até a confusão. A história é mais ou menos nesse sentido, ou seja, haverá uma duplicidade de guias que levará a esta confusão. Nós vemos aqui, gente, no sábado, o autor da lição tem basicamente 2 ou 3 pontos que a gente pode destacar, mas que na verdade eles são sínteses daquilo que vai ser discorrido, que vai ser analisado depois, né? Depois nos outros dias da semana. Mas vamos lá, vamos dar uma rápida olhada. Primeiro ponto é que o autor da lição vai falar que aqui nesse ponto da leitura do Bereshit haverá uma mudança de foco. E a narrativa tem uma transição do pré-Mabu, ou seja, antes do dilúvio, ao pós-Mabu, ou seja, depois do dilúvio. E aí a mudança de foco muda o foco no único indivíduo, no caso Noé, para seus 3 filhos, Sem, Shem, Cã, Ham e Jafet. E a atenção especial ela vai recair sobre Ham, ou sobre Cã, pai de Canaã, ou Renan. Então aqui há uma mudança de foco de um único indivíduo, Noá, para os seus 3 filhos, Sem, Shem, Cã, Ham, Jafé e Jafet. E uma atenção também especial aqui para Ham, ou Cã, e que é o pai de Canaã. Segundo o autor, gente, vai introduzir a ideia da terra prometida, que nós encontramos lá em Gênesis 12. Uma antecipação da lição, inclusive, que nós vamos estudar depois, antecipação de que Abraão, a bênção que Abraão receberia. Então, para a gente entender um pouco a história de Abraão, é preciso entender como que acontece esta distribuição das nações após o dilúvio. Não tem como a gente entender perfeitamente, porque ela acontece de forma complexa. Mas aqui mas alguns indícios da Torá, a construção poética da Torá com relação a essa descendência vai nos dar luz lá para frente quando nós formos entender a história de Abraão. O segundo ponto, gente, é que a sequência é interrompida novamente pela Torre de Babel, que eu já expliquei toda a questão pictográfica aqui. E eu acho uma coisa que eu achei muito interessante, gente, a questão da construção de todas as nações, que o comentário do autor da lição se encaixa muito com alguns comentários da Midrash do Talmud, que fala que até este ponto da história estava sendo narrado, era uma história familiar. Como assim? Existia a linhagem de Sete, a linhagem de Caim, mas se falavam em famílias, não se falavam propriamente em nações. Em que esta construção de nações, então isso está, neste ponto, esse comentário cristão está muito parecido com o comentário judaico, e que a ideia de nações ela vem a surgir justamente depois desta parte do texto da Torá. E um comentário muito interessante, gente, que eu achei aqui é a interpretação que o autor do nosso manualzinho ele vai nos dar
de que o texto descreve como que Elohim, como que o Eterno, ele converte maldição em bênçãos, trazendo um equilíbrio para a história. É narrado coisas, ou seja, fatos, eventos que o homem vem praticando e que acaba resultando em maldições, mas o divino acaba equilibrando aquilo, transformando aquilo em bênção. E nós vamos ver isso ao longo da lição. Diz o seguinte: as nações se uniram para tentar tomar o lugar do Senhor, que respondeu com juízo sobre elas. Isso no caso da Torre de Babel. Vocês vão ver isso com Alexandre depois de terça, quarta e quinta-feira, que é a parte dele. E a consequente confusão, Balaal, as pessoas se dispersaram por todo o mundo. E qual seria a intenção disso? No próprio texto da Torá, gente, nós vemos dois pontos em que demonstra isso, que esse comentário cristão que nós encontramos aqui na lição, eles se encaixam. Exemplo, nós vemos, quando analisamos genealogia, já damos até uma adiantadazinha aqui, ó, segunda-feira, quando fala a genealogia, o Toledot, em Gênesis, né, no Bereshit. Nós vemos na genealogia pré-Mabu, antes do dilúvio, a idade em que os patriarcas morriam. 900 e poucos anos, 800 e poucos anos. E depois do dilúvio, essa idade, esse tempo de mortalidade, né, ele é diminuído, vai para 120 anos, passa mais ou menos em torno disso, e é dito claramente que a intenção é para que a corrupção do homem não aumentasse mais sobre a terra. E a confusão de línguas tem essa mesma finalidade. Nós temos ali Nimrod, se a gente for fazer dentro da língua portuguesa, né? Nimrod, porque o R no meio só de duas vogais é que ele vai ter aquele som, né, de ro. Mas no hebraico não, é Nimrod. Mas esse personagem, ele inclusive, segundo comentários judaicos, seria um caçador. Seria um caçador que aprimorou as suas habilidades caçando animais e posteriormente veio a caçar homens e dominar homens. E possivelmente a escravidão teria começado neste momento. E se não houvesse esta divisão do mundo em nações e línguas, se não tivesse este movimento centrípeto de separação, cada um fechado em uma ilha, inclusive no texto da Torá nós vemos essa expressão ilhas, mas que ela pode ser interpretada como se eles ficassem não só isolados, porque eles foram para ilhas diferentes, mas isolados em razão da cultura. E a expressão hebraica ali para a língua é muito nesse sentido. Bom, então vamos seguir, gente. No último parágrafo, apesar da maldade humana, Deus transformou o bem em mal, como sempre é dele a última palavra. Então vamos lá, gente. Lição de domingo. A maldição de Han, ou a maldição de Cã. E a primeira leitura que nos é sugerida é de Bereshit, é de Gênesis 9, do versículo 18 ao versículo 27. Vamos lá. Então, e os filhos de Noa e os filhos de Noé
que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã ou Quenaã. Então nós vemos aqui, logo no primeiro versículo, os personagens desta história. Nós temos Noá, nós temos Shem, nós temos Cam, nós temos aqui também Jafet e o Quenaã, ou seja, o neto. Nós temos um avô, nós temos o avô de Quenaã, nós temos os tios, os dois tios de Quenaã, e nós temos o pai de Quenaã, neto, no caso, de Noé. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E agora aqui um ponto, gente. Aqui começam algumas expressões hebraicas que devem ser... e começou Noé a ser lavrador da terra. Bom, o hebraico não está muito assim, não está lavrador da terra, está assim. Vayahel Noá ish hadamah. Esse ish não é lavrador, esse ish é homem. É homem. E aqui começa o paralelismo que, inclusive, na ponta da linha aqui, o próprio autor da lição vem falando. O que começa esse paralelismo? Por quê? Ish hadamah. Adam, ou seja, Adão, é o nome do nosso primeiro pai, né? E o seu nome vem justamente da expressão Adamá, que seria terra. Então, Ish Adamá, homem da terra. Aqui há uma construção poética que se percebe lendo no hebraico, forma esse paralelismo de Noé com Adão. Então, começa a se construir aqui. Aí, vai Karem, e plantou uma vinha. Então veja bem, gente, aqui no nosso, inclusive, o primeiro comentário, a atitude de Noé em sua vinha, em seu vinhedo, lembra Adão no jardim do Éden. Inclusive, há comentário na Midrash muito parecido, muito similar a esse. Veja bem, lá no começo se tem descrita uma árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma outra árvore, Et é árvore, né, em hebraico. Essa a árvore da vida. E o comentário rabínico é mais ou menos o seguinte, eu vou dar uma resumida. É como se Noé tivesse saído da arca e sido abençoado, ele e sua família foram salvos, e ele tivesse se reportando àquela árvore, a árvore da vida. Bom, nós fomos abençoados, então ele vai lá, faz um sacrifício de louvor, faz um corban, aproximação com Deus, correto, perfeito, e ele planta uma árvore que dá a uva, e ele faz o suco dessa uva, e acredito eu, gente, que especulação minha, tá? Isso não vai estar no texto. A atmosfera da Terra, se tudo corroborar essa história, imagine, milhões e milhões de matéria morta, nova, uma coisa totalmente estranha essa atmosfera. Imagine a proliferação bacteriana, a mudança na atmosfera, a mudança nos sistemas de fermentação, provavelmente que Noé não conhecia. Isso partindo do pressuposto
que, como os cristãos e eu também acreditamos, que a história ela é verídica. Então, processo de fermentação alterado, uma embriaguez, talvez, especulação, não se tira isso do texto, uma embriaguez talvez acidental. E na ponta da linha o autor da lição diz o seguinte, a fermentação do fruto não fazia parte da criação original de Deus. Noé bebeu suco fermentado, perdeu o controle e ficou nu. Prestem atenção, gente, um outro paralelo aqui, olha só. E bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ele tirou ele ficou nu. Notem outro paralelismo. Havá e Adão, eles não se apercebiam nus. E quando eles comem da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, eles se apercebem. E aqui Noé, talvez, buscando uma interpretação alegórica do texto, ele em sua embriaguez, se viu de certa forma, não, estou justificado. É como se tivesse tudo resolvido, como se tivesse antes do lapso, antes do pecado de Adão e antes do pecado de Eva, de terem se aberto os olhos, a embriaguez, de certa forma, turvou os seus sentidos a ponto de ele não perceber as suas vergonhas. Foi justamente o caminho inverso. Aqui, com certeza, uma construção poética, um paralelismo, só que com um sentido, um caminho invertido. Enquanto Eva e Adão foram da nudez para cobrir a sua nudez, Noé é o contrário. Ele estava vestido e a embriaguez e o se alimentar do fruto da árvore, do conselho da árvore, lembrando que et é árvore, é da mesma raiz de ut, que é conselho, ele exibe as suas vergonhas, ou seja, ele ainda não está pronto para se despir. Seguindo. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e aqui está traduzido por tomaram, gente, só que o verbo é no singular. Inclusive tem alguns comentários da Midrash que falam o seguinte, fala que Shem, que teria pego a capa primeiro, ou seja, ele que tomou a iniciativa, e que Jafé, ele seguiu concordando com a atitude do seu irmão, de Shem, e eles cobriram, veja bem, e puseram sobre os seus ombros, e indo virados para trás, ou seja, para não ver as vergonhas do pai, cobriram a nudez de seu pai, e os rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então, tem outros pontos aqui, gente. Entre o versículo 22 e o versículo 23, tem vários comentários com muitas histórias diferentes, que particularmente não é a minha visão. Eu não acredito que essa seja uma interpretação válida, mas ela existe. Não, até posso dizer que é válida, mas eu não acato ela, não interpreto ela dessa maneira, o texto. Primeira coisa, vai se dizer que o que Ham ou Canaã, pai e filho, o que talvez tivesse acontecido aqui, que eles tivessem feito de tão grave para serem amaldiçoados por Noé.
São algumas hipóteses. Primeira hipótese, que existem comentários rabínicos nesse sentido, de que havia uma proibição de uma mitzvah de ter relacionamento sexual na arca, e que Ham teria descumprido, e por isso que Kenan ele teria aparecido aqui na história, que ele teria saído, que Cã teria engravidado sua mulher na arca, ele teria saído. Então Noa já estaria meio com o pé atrás assim com os dois. Do texto da Torá a gente não tira isso, a gente tira de comentários rabínicos, tradição oral. E mais, e que Cã estava preocupado de Noé ter mais descendentes, ter mais filhos, e que ele lembrava da história de Caim e Abel, Ravel e Ken, e que em função disso ele teria castrado o próprio pai neste momento. Esta seria uma. Segunda, que ele teria que, em razão a questão do ver a nudez, e alguns fazem a seguinte interpretação, que o verbo yedá seria conhecer, que esse verbo yedá ele está ligado a relações sexuais, mas o verbo aqui não é yedá, é o verbo ra'á. Eu particularmente entendo isso, que é ver. O yud aqui eu vejo ele como elemento prefixal, mas alguns não. E então alguns interpretam em razão disso que Cão ou talvez Han ou talvez Kenan tenham sodomizado o próprio pai, ou seja, tenha tido relação sexual com o pai. Essa é a segunda interpretação, também uma interpretação pesada, e eu não vejo, tenho dificuldade de encontrar isso no texto. A terceira interpretação, e aí pegando outra passagem da Torá que diz o seguinte: quem vê a nudez de sua mãe vê a nudez de seu pai. Então, que ele teria tido relações sexuais com a esposa do pai, com a esposa de Noa. Essa é a terceira interpretação. E uma quarta interpretação ainda, ela funde as duas primeiras, que fala que além de castrar o pai, teria sodomizado Noé. Particularmente, eu não me posiciono, eu não aceito, não consigo ver critérios fortes na Torá escrita, porque na tradição oral isso é inegável. Então você vai encontrar Talmud, vai encontrar comentários Talmud, Midrash, nesse sentido, comentários rabínicos nesse sentido. Mas na Torá escrita você não encontra isso. Então, na Torá escrita, pautado nisso, na Torá escrita, no Bereshit, se eu chego à conclusão, se pode concluir, eu chego à conclusão de que Noa se embebedou, é possível ser uma construção alegórica, paralelismo é tranquilo, a gente faz isso no texto, e que o seu filho, ou até mesmo o seu neto, ou até mesmo os dois juntos, tiraram muito sarro daquela situação. Eles viram a vergonha do pai, eles viram aquele deslize
do pai. E a vergonha que eu digo não é apenas a vergonha no sentido da nudez, mas talvez a vergonha de ter se enganado com relação a não, agora vou me alimentar da árvore e vou resgatar novamente a inocência. E ao invés de resgatar a inocência, ele se depara novamente com a vergonha. E principalmente quando ele desperta, que é um outro paralelismo que nós encontramos aqui. Quando ele desperta da embriaguez, está lá novamente a vergonha. E o autor da lição, na ponta da linha, ele segue essa mesma visão. Ele vai fazer o seguinte, gente. O fato de Cã ter visto a nudez relembra Eva, Havá, que também viu a árvore proibida. Ele constrói esse paralelismo. Este paralelo sugere que Cã não apenas viu furtivamente por acidente a nudez do pai, mas ele andou ao redor, falou sobre isso sem nem mesmo tentar resolver o problema. E aqui eu já vou dando o link da nossa entrelinha, gente. O nosso personagem do O Estrangeiro é uma pessoa assim. Tanto faz, não tenta resolver o problema. Ele tem um ser existencialista, uma natureza existencialista. Esse paralelo sujeito que Cã viu. Agora tem um detalhe aqui que a gente só encontra na língua hebraica, gente. Que inclusive é uma chave para interpretar o Apocalipse. Ó. Que a gente olha aqui o seguinte, ó, 18. Vamos lá. Vai Yahé Noá Ish Hadamá. Começa com Vav. Aí depois, no caso significa o quê? E começou Noé a ser homem da terra. Vai Yashet Min Hayanim vai checar. Você vê de novo, ó, o Vav aqui, ó. Vai Tegal Betô Arlo, ou seja, e bebeu. Olha, e bebeu, e se bebeu se diz assim, vai este, é com o Vav de novo. Então nós vemos Vav, e aqui depois, e descobriu no meio da tenda, vai tegal betô ahalu. E depois de novo, e viu Cã, vai areham av kenan et elevat av. Aí de novo, vai Yaged, Lishenei, Ehav, Barutz. Então tem várias expressões aqui, vav, várias vezes você vê esta repetição. E depois no 22, gente, e viu Cã e tomou seu pai a sua nudez e fez saber. E depois, então tomaram Sem e Jafé uma capa. E começa novamente, ó, esse então tomaram, vai a Hashem, vai efet et ha-similá. Então você vê essa repetição. Essa repetição, ela para vocês entenderem melhor, no Apocalipse, não tem o primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai. Essa repetição do vai, é como se fosse aqueles ais. Os 3 ais. Isso é prenúncio de desgraça. Então essa construção literária com várias expressões, com o Vav, com a letra Vav, como um elemento prefixado em cada uma dessas palavras, ela já é um prenúncio de desgraça. É uma construção de desgraça que você não encontra na língua portuguesa, que você só encontra lendo o texto original. Então, seguindo, gente, o próximo comentário que nós tiramos aqui na ponta da língua é esse ponto aqui, ó. A questão em jogo tem a ver com respeito aos pais. Beleza, já falamos disso. Deixar de honrar o pai e mães que representam o seu passado e afetará o seu futuro. Aqui mais um link que nós já vamos adiantando na ponta da linha para vocês entenderem quando eu for falar lá da entrelinha do estrangeiro.
Existencialismo. O nosso personagem lá no Estrangeiro, eu vou repetir isso depois para vocês, ele é existencialista. Ele se preocupa com o presente, gente. Passado, futuro, para ele não importa. Ele é preocupado com o presente. E a transgressão de nosso personagem aqui na Torá também. Ham, partindo desta, acredito eu, a quinta interpretação do texto, né? Que é que ele descumpriu uma mitzvah, no caso, o honrar o pai e a mãe, e é como se ele estivesse desrespeitando a ancestralidade. E se nós formos ver a construção do texto, desrespeitar o passado é o mesmo que desrespeitar ao Eterno. Por isso a questão da primogenitura é muito marcada aqui na Torá, e já começa aqui. Inclusive, quando nós encontramos aqui neste texto, fala em Elohei Shem, ou seja, o Deus de Shem. Aonde mais na Torá nós vemos isso? Nós vemos Elohei Abraham, ou seja, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então nós vemos isso ligado ao patriarca, ao primogênito, que exercia um papel de santidade. Então nós temos aqui Shem, que inclusive Shem significa nomes. Nomes está então ligado à essência. Quando se constrói na Torá aqui nesse texto Elohei Shem, é como se fosse Hashem, como se fosse o nome do Altíssimo. Então este patriarca neste momento, ele estaria levando o nome do Eterno. Inclusive Jafé, depois na maldição, que nós vamos ver, na maldição de Abraão, ele veio habitar nas tendas de Shem. E Ham, ele vem a ser servo de Jafé. Isso ao mesmo tempo é uma maldição e uma bênção. Essa questão de escravidão, logo nós vamos ver essa interpretação completamente equivocada. Depende como se for os olhos em cima do texto, gente. Então veja bem, se você habita nas tendas do seu irmão, e o seu irmão, ele leva o nome do Eterno, significa que ele é que te traz a santidade. Então é uma maneira para que estes irmãos sejam abençoados. Isso pode inclusive ser já um indicativo messiânico, que vai sendo apontado gradativamente ao longo da genealogia. Havá se enganou achando que era Caim. Aí vem a genealogia. Corre genealogia. Aqui nós já estamos entrando propriamente em segunda-feira. A genealogia do Gênesis, para que serve a genealogia. Então, o Mashiach não veio com Sete, não veio com Enos, não veio com Cainã, não veio com Malalel, não veio com Noé, e segue. E aqui o indício. Bom, agora vocês seguem a genealogia de quem para encontrar o Mashiach? De Sem, de Shem. Por quê? Elohei Shem, ou seja, Deus de Shem. Lembra lá atrás, quando nós estudamos que Eva se enganou? E lá nós analisamos o termo hebraico, Yahweh, que ela achou que o nome Yahweh vem associado com a palavra Caim, com o filho que ela teve, que pode ser um indicativo. Inclusive, Ellen White, ela não trabalha a expressão hebraica, mas ela afirma isso, que Eva achou que Caim era o Messias. A genealogia serve para isso, para afunilar e ir mostrando. Não à toa, na Brit Hadashah nós vemos a genealogia apontando para o Messias, porque na Torá ela já faz isso. Então, o Messias está onde? Estava na linhagem caimita? Não, está tirada da história. Estava na linhagem setista, Sete. Estava na linhagem cananita?
ou seja, da semente de Cam, de Ham, não. Jafetitas, não. Semita. Então, nesse texto da história já vai marcando. Interessante, gente, existe uma interpretação totalmente equivocada também que diz o seguinte: olharam esse texto e colocaram para justificar a escravidão dos negros, querendo dizer que Canaã seria o pai dos africanos, que Cam seria o pai dos africanos. E como tem essa profecia que ela vem de Noé, então eles justificaram a escravidão dos negros, dizendo que a linhagem de Ham, de Cam, ela ficou na África, de Yasef, de Jafé, que ficou na Europa, e de Shem, que teria ficado na Ásia. A América não tinha sido ainda, não tinha muita comunicação com as Américas, então ela nem entra nessa interpretação. Mas eles utilizaram esse texto bíblico para justificar a escravidão dos negros. Só que, você analisando os textos, você vai ver que, primeiramente, Ham não teve apenas um filho, teve vários outros filhos. E que a miscigenação e que a mistura ao longo lá de outros textos do Velho Testamento, ela foi muito mais complexa. E que nós podemos ligar essa profecia com mais segurança aos cananitas, a linhagem de Cam, e aos cananitas, que deram origem a povos fenícios. E, segundo alguns estudos extra-bíblicos aí, gente, essa complexidade de miscigenação, isso foi muitos milênios atrás, que muitos judeus europeus, loiros, têm lá sua parcelinha lá no seu DNA, e eu não me lembro o código propriamente do DNA, mas tem vídeo na internet falando sobre isso, e que judeus europeus de olhos azuis têm lá a sua parcelinha do seu DNA com esse DNA dos cananitas. Bom, gente, então a última coisa vai falar o seguinte: Canaã, ou Canaã, derivaria do verbo caná, que significa subjugar. O povo de Deus, descendente de Sem, entraria mais tarde na terra prometida e prepararia o caminho para a vinda do Messias. Então aqui essa questão dessa conversão em maldição em bênção. Existem algumas questões da personalidade de cada um que às vezes se tenta retirar do texto com base em significados hebraicos do nome. No caso aqui, o Ham seria, o nome estaria ligado com o quente. O Yasef, o Jafé, estaria relacionado com o belo ou com a expansão. E talvez ele tivesse uma personalidade expansiva. E o Shem, como eu já disse, estaria ligado aqui ao nome. Na lição de segunda-feira nós já adiantamos alguma coisa, né, gente? A genealogia em Gênesis e a expressão hebraica aqui é Toledot. Então veja bem, por que dessa maldição tão severa? Aí alguns vão criar toda aquela história, porque ele foi castrado, porque ele foi sodomizado, porque o filho se relacionou com a mãe, ou o neto se relacionou com a mãe, por isso da maldição tão severa. Lembrando, gente, que esses 3 filhos, um pouquinho antes do texto, eles foram abençoados. Foram abençoados, frutificar e encher a terra, e depois veio a maldição sobre Canaã. E por que disso, né, gente? Porque é contada toda a história, Cão, o filho, Cão, o pai de Canaã, e a maldição de Noé, ela cai sobre o neto. Ela cai sobre o neto. Então, por isso que cria-se esta... E alguns comentários, não concordo muito com eles também, dizem que Noé não podia amaldiçoar Cão porque ele já tinha sido abençoado por Deus. Então, por isso ele teria amaldiçoado o neto, no caso Canaã. E outra, não, é porque Canaã nasceu dentro da arca e tinha uma mitzvah de que não podia... Não, também é um outro comentário extra-bíblico, que é a tradição oral dos judeus, e que os cristãos não adotam esta linha
esta linha interpretativa. Mas a questão aqui, gente, da genealogia, voltando, gente, Toledot. Lembra aquela questãozinha que eu falei que a gente vem falando e que o autor da lição vem abordando, transformar bênção em maldição? Toledot, gente, significa consequência, resultado, produto, nascimento, criação, procriação, descendência, corolário, história de um povo, natureza ou universo. Então, a genealogia, ela também serve, além dos 3 pontos que o autor da lição colocou aqui, ela serve para nos mostrar as consequências. Então, nós tivemos um comportamento talvez intempestivo de um Han, que na etimologia do nome significa aquecido, quente, dado aos instintos, aos sentimentos, às emoções, pouco racional, pouco reflexivo, como o seu irmão Jafé, pouco espiritualizado, como o seu irmão Shem, seu irmão Sem, e descumpriu a mitzvah do honrar pai e mãe. Desta forma, desonrando o próprio Eterno, o próprio Altíssimo. E a genealogia, quando ela aponta para trás, gente, ela aponta para a criação. Inclusive, na Brit Hadashah, em uma das genealogias, fala, quando chega Sete, vai Adão, quando chega em Adão, filho de Deus, Ben Elohim. Então, aí aponta, esse honrar pai e mãe é uma forma também de honrar o Altíssimo. E descumprir essa mitzvah, descumprir esse mandamento, também é uma forma de desonrar o Altíssimo. E isso, nesta esfera de 3 irmãos que iriam gerar 70 nações, e de 70 nações toda esta complexidade de nações que nós temos hoje, o desvio de personalidade ou o comportamento transmitido pela educação ou a repetição daquele ato traria consequências. Toledot. Lembrando que Toledot é consequência ou resultado. Por isso a maldição de Noé. Ele não estava dizendo, tomara que você vire escravo, vire servo. Não olhe o texto e veja assim. Eu olho o texto e vejo assim. Se você precisar, olha, seu comportamento, terrível seu comportamento, terá consequências, até na sua descendência futura. E se ela quiser encontrar salvação, ela terá que servir os seus irmãos. E Jafé vai encontrar a bênção nas tendas de Sem, de Shem. Porque Elohei Shem, o Deus de Sem. Elohei Abraham, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o próprio Mashiach, que foi marcado na Toledot. Então, consequências dos atos errados humanos que trazem a maldição, e vem a marcação do Mashiach, que vai trazer a bênção, e que está marcado aqui nesse momento do texto em Shem, em Sem. Então vamos lá, gente. Vamos dar uma lida agora em Gênesis 10, então, rapidamente. Não todo o versículo, só algumas coisas que são relevantes. Esta, pois, são as gerações de Noa. As gerações de Noé: Sem, Shem, Cam, Ham e Jafé. E Yafet. E nasceram os filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé, que em sua maioria
eles ficaram ali na Europa, mas há uma miscigenação muito grande, gente, ali. Então nós temos aqui os chamados jafetistas, mas olha, eles tiveram... Jafé teve Gomer e teve Magog, teve Madai, Javã, Tubal, Mesec, Tiras, e daí os filhos de Gomer são Askenaz, e aqui vai seguir, gente, até dar o número de 70. São 70 nações agora que são encontradas aqui. Então, e um simbolismo que o autor da lição vem trabalhando aqui na ponta da linha é a questão do número 70. E aqui, além de um simbolismo, vamos lembrar que é um paralelismo. Então não é só olhar para os outros textos fora da Torá, vamos olhar para os textos de trás, gente. O 7, ele aparece lá na semana da criação, é o Shavat, é o cessar, é o dia em que o Eterno cessa para ter um relacionamento com a criatura. E é ali que se encontra completude, se encontra Shalom, por isso Shavat Shalom. A completude da criação encontrada no... O 7 é um símbolo de perfeição, de completude. E agora aqui o 7 é encontrado associado nessa genealogia. Por quê? Por quê? Como nós já falamos, Elohei Shem é um marcativo de que Sem tinha um papel de Kadosh, de levar Hashem, levar o nome do Eterno. Porque ele detinha a primogenitura, assim como Jacó. Depois vai vir a história da primogenitura lá na frente, que vai nos fazer entender mais essa tradição do primogênito, como alguém separado para uma finalidade específica, para uma finalidade elevada. Então, nós vemos agora o 7, o 70. É como se fosse necessário levar o Deus de Sem a todas as nações. E aí nós temos 7 vezes 7. Nós temos a mensagem do Evangelho, do perdão, do Yom Kippur, da expiação, levada a todas as nações na terra, já podendo ser identificada aqui na Torá, nesse comecinho do Bereshit, aqui no comecinho do Gênesis. E depois nós vemos, inclusive, alguns comentários na ponta da linha mesmo, 70 nações prefiguram 70 membros da família de Jacó, Yaakov, que teve o seu nome, Shem, modificado para Israel. Yaakov, ele vem de uma raiz Yakev, que é como o calcanhar é torto, então pode ser tanto calcanhar, que foi como os pais, da onde os pais tiraram o nome, porque ele veio como se fosse preso pelo calcanhar do seu irmão mais velho, e pode também significar torto, como o seu irmão Esaú falou, fez um trocadilho, Jacó, trapaceiro. Mas ele troca o nome para Yasharel, retidão com Deus. E são 70 membros da família de Yaakov, que teve um nome modificado para Israel. Novamente nós vemos ali o Deus de Sem, de Shem, sendo um símbolo. E depois nós vemos ainda, gente, 70 anciões de Israel em Shemot 24 e 29. Shemot é os nomes. Shemot é um livro, é o Êxodo, que significa os nomes. E justamente nesse livro nós vemos 70 anciãos. Novamente um outro paralelismo dentro da Torá, do Shemot com o Bereshit, do Êxodo com o Gênesis. E depois nós vemos 70 discípulos lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, que foram enviados para evangelizar todas as nações. Agora vamos para a entrelinha, e a entrelinha é o livro O Estrangeiro. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. A entrelinha dessa semana é o livro O Estrangeiro, Albert Camus, 1942. Acredito que o link também, como o link da semana passada, é muito óbvio. Se nós estamos falando de uma transição de famílias para nações, se nós estamos falando de nações,
nada mais óbvio que um livro que fala sobre o estrangeiro. E como se passa essa história? Bom, gente, lembra que nós falamos lá atrás da maldição de Cam, que foi justificativa para a escravidão? Nós estamos falando, essa história se passa na Argélia, que era uma colônia francesa. Nós vemos aqui o personagem principal, que é o Merson, e ele é um francês que vive na Argélia e é um ser muito estranho. Logo no começo do livro, ele recebe uma carta, e nessa carta o asilo, ele conta de sua mãe morta. A reação dele é estranha, é uma reação como se aquilo não pertencesse a ele, é como se ele fosse... Eu já vou até adiantando aqui, gente, não vou construir para vocês descobrirem no final. O negócio do livro é você descobrir quem que é o estrangeiro, tá? Então e eu já vou adiantando, vamos direto. O estrangeiro é ele é um estrangeiro. Ele é como se ele fosse um alienígena a todas as coisas. Inclusive a mãe dele morre e aquilo para ele é como se fosse nada, é como se fosse alheio a ele, como se ele fosse alienado, como se o vínculo mãe e filho fosse estranho, como se ele fosse um alienígena, um alien separado. E a reação dele, ela vai sendo percebida por várias pessoas e comentadas por várias pessoas. Então nós temos essa primeira parte, esse primeiro ponto no livro. Ele tem uma namoradinha ali, a Maria, outra coisa que vai mostrando que ele é o estrangeiro, sabe? Lembra que nós falamos lá, o outro link lá, a questão do existencialismo, do desonrar o pai e a mãe, você não olhar para o passado? Ele tem essa coisa. Para ele é existencialista, ele vive o presente. Passado para ele e futuro são coisas estranhas. Inclusive, gente, um outro ponto aqui, ele tem uma namorada. Como eu já falei, a Maria. E ele recebe um pedido de casamento e para ele, tanto faz. Se estiver bem para você, tudo bem. O patrão dele oferece uma promoção para ele voltar para Paris. Ele, não, minha vida tá boa aqui, tanto faz. O tanto faz no livro, ele se repete muito. Ele se repete muito e me lembra aquela reiteração do vav como elemento prefixal na palavra, na construção lá do Gênesis, como um prenúncio de desgraça. E ele repete muito isso, demonstrando a sua natureza, a sua personalidade. Ele tem um vizinho que é cafetão. Ele ganha dinheiro com garotas de programa. Ele tem uma namorada que ele tem um plano, ele acha que ela o engana e ele pede ajuda do nosso personagem aqui para escrever uma carta que ele, o nosso narrador personagem, né, o livro é todo narrado em primeira pessoa, e ele escreve essa carta para enganá-la, para que ela vá até a casa dele, para que ele tenha relações com ela e para que ele cuspa na cara dela. E ela recebe essa carta e o plano mais ou menos acontece daquela maneira como eles pretenderam. Aí ele fica amigo desse cara, esse cara chama ele, a namorada, para praia. Eles vão para a praia e eles veem um árabe. E aí o árabe, para enganar a gente achar que o árabe que é o estrangeiro. E o irmão dessa namorada dele, do amigo dele. E eles se envolvem ali numa briga. Esse amigo recebe uma facada deste árabe. O nosso personagem aqui, depois eles acaba a briga, eles saem de lá e ele volta para a praia com a arma que ele tirou do amigo dele para ele não fazer uma besteira. E aparenta que sob efeito de uma insolação, sob efeito de suor caindo nos olhos e aquele calor sob a pele, e ele pensa que ele vê
aquela pessoa, ele pensa que é o irmão, que já vai atacá-lo, alguma coisa assim, e dá um tiro no árabe. Ele dá um tiro no árabe e o árabe cai. E depois ele descarrega mais 4 tiros. E o livro não dá motivo nenhum, uma explicação para isso, simplesmente tira. Aí ele vai para julgamento e ele entra numa nova fase do livro, O Estrangeiro. E aí já traz um outro link também com a lição, gente, que é essa questão da interpretação da lei, no caso da interpretação da Torá. Se utilizou esse texto da interpretação da Torá para justificar a escravidão. Se pegava um texto sagrado, se pegava a Bíblia para justificar a escravidão dos negros africanos pelos europeus. E ao longo da história, algo que é muito interessante é que ele, no julgamento, o promotor e as pessoas que vão o acusando não vão falando com relação ao árabe morto. Mas eles vão trazendo indícios, não, mas ele não demonstrou nenhum tipo de pesar pela morte da mãe dele. E a preocupação é com os seus iguais, e não com o árabe, com o colonizado, denotando mais ou menos o mesmo desprezo interpretativo. O homem tem, parece que o homem ele tem prazer em modificar, transformar bênção em maldição. Interpretar algo que é positivo para algo que é extremamente danoso para alguém, não para si, é óbvio. Ele não subverte o texto para prejudicá-lo. Ele subverte o texto para prejudicar o próximo. Então, veja bem, gente, aquele filtro da interpretação da Torá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, isso é um filtro interpretativo também. Olha o que fizeram com uma hermenêutica que não leva esse princípio em vista. E continuando, ao longo da história, esse julgamento, eu já falei que a preocupação deles parece que é muito mais por ele não apresentar remorso com relação à morte da mãe, do que com o fato dele ter descarregado. Ter descarregado mais 4 tiros no estrangeiro, né, que não é o nosso, que não é o árabe, vamos dizer assim, sobre o árabe. Ele é condenado e daí ele se diz, não é que ele aparenta ser ateu, mas ele não é ateu, gente, ele é simplesmente apático. Ele é uma pessoa preocupada com o presente. E ele começa a fazer várias reflexões sobre vida e morte, começa a refletir sobre a mãe dele, sobre os últimos dias de vida da mãe dele, que não faria diferença ele morrer naquele momento ou morrer daqui 20 anos, que a sensação seria a mesma. E o livro acaba de uma maneira totalmente incrível, ele não muda coisíssima nenhuma, mas ele termina com a reflexão dele sobre o dia em que ele fosse, que a pena capital efetivamente fosse executada sobre ele e que todas aquelas pessoas estariam lá odiando ele por ser quem ele é, pela sua natureza, digamos, sua natureza vazia, sua natureza existencialista. E quando, na verdade, aqueles julgadores, se nós olharmos bem, eram tão vazios quanto ele. Não estavam preocupados com o árabe morto, estavam preocupados, na verdade, em acusar, em julgar, em eleger alguém pior do que eles para se sentirem melhores. Agora é com o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, meu abraço, minha saudação a todos vocês. Vocês devem estar vendo que eu estou num ambiente diferente do de costume. Estou gravando aqui da casa dos meus sogros, a gente saiu para passear no feriado. Mas a mensagem segue a mesma. Quero deixar aqui um abraço para todo mundo. E a gente vai continuar com o estudo da lição agora a partir da terça-feira, quarta e por fim quinta-feira, da lição de número 5, tema geral, Gênesis. E a gente está estudando na lição de número 5 a questão relacionada à Torre de Babel. A lição de terça-feira tem por título Um Idioma. E o texto base dela
está ali em Gênesis 11, versículos de 1 até 4. A pergunta número 3 da lição, a pergunta base para a nossa discussão, ela é a seguinte: por que as pessoas de toda a terra estavam tão ansiosas para alcançar o céu? E se a gente vai lá para Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 4, vai dizer ali algumas das ambições, né? Primeiro, a ambição de chegar até o céu, de construir uma torre para chegar até o céu. Segundo, para tornar célebre o nosso nome, ou seja, o povo que estava construindo a Torre de Babel tinha a preocupação de tornar o nome deles memorável, digno de nota, célebre, nome a ser celebrado. E por fim, a terceira preocupação, o terceiro objetivo, né? Primeiro, chegar ao céu. O segundo objetivo, tornar o nome célebre. E terceiro objetivo, não sermos espalhados. Existe aqui uma contraposição clara à ordem de Deus. A ordem de Deus era de que o povo, os descendentes de Noé, deveriam povoar a terra, encher a terra e subjugá-la. O povo que está construindo a Torre de Babel quer não se espalhar, quer se manter unido. A ordem de Deus e a ideia de Deus era de que o nome de Deus fosse célebre, que o nome de Deus fosse adorado. E o interesse das pessoas que constroem a Torre de Babel é que o nome delas seja célebre, que elas não sejam esquecidas. E por fim, Deus havia prometido nunca mais destruir a terra com água, nunca mais aconteceria um novo dilúvio. E o desejo deles aqui é de chegar ao céu, de se proteger caso aconteça um novo dilúvio. Então nós percebemos aqui que as pessoas que estão construindo a Torre de Babel, elas estão construindo em franca oposição à ideia de Deus e à proposta de Deus. Elas não querem ser espalhadas, elas querem que o nome delas seja célebre e adorado, e elas querem chegar ao céu. A intencionalidade descrita pelo autor da lição aqui, é de que eles queriam, por fim, ocupar o lugar do próprio Deus. Uma relação interessante que o autor da lição faz, eu acho muito interessante, é que existe uma relação entre a Torre de Babel, a cidade de Babilônia e a planície próxima à Babilônia, onde seria edificada a estátua do rei Nabucodonosor, aquela estátua de ouro que demandava adoração. Então, a ideia do homem ocupando o lugar de Deus, a ideia do homem tornando célebre o seu nome e querendo ser alvo de adoração. E por fim, a ideia do homem não se espalhar, de o homem construir uma grande cidade, é muito própria da ideia de Babilônia. E é por isso que se é retomada essa ideia da Torre de Babel e de Babilônia no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, que são livros que falam, em algum momento, da relação com o fim do tempo, com o fim do mundo. Um mundo e um período em que o homem buscaria também ocupar o lugar de Deus. Essa relação é muito interessante. Podemos avançar para a lição de quarta-feira. O título da lição de quarta-feira é Vamos Descer. O texto base é Gênesis 11, 5 até 7, Lucas 1, 26 a 33 e Salmos 39, 7 a 12. Se a gente for para Salmos 139, 7 a 12 primeiro, diz ali uma passagem já muito conhecida, né, que se tornou ainda mais divulgada depois, numa música do grupo Prisma. Talvez você que é mais antigo de Adventismo vai lembrar de ter escutado o Prisma cantando essa música. Para onde poderei fugir do teu espírito? Para onde poderei me esconder da tua face? Quer dizer, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares. Deus via também o ser humano construindo a Torre de Babel. Não tem como a gente se esconder de Deus, não tem como a gente esconder os nossos desígnios, as nossas vontades de Deus. A passagem de Gênesis 11, 5 até 7, é quando Deus percebe ou visualiza a ambição, o plano, o intento humano na Torre de Babel. E ele tem uma expressão que é dita por Deus ali muito interessante. Diz o seguinte: isto é apenas o começo. E por fim não haverá limites para tudo que eles intentem fazer. Deus estava visualizando que as obras humanas a partir da construção da Torre de Babel seriam vis, seriam más. E não haveria limite para aquilo que o ser humano pudesse fazer, visto que Deus já havia prometido não destruir novamente a terra com água. Então não aconteceria um novo dilúvio que pudesse impor limite à ambição, à ganância e à maldade humana.
Aquela Torre de Babel seria a sede de uma cidade poderosa, de uma capital que exploraria povos do mundo inteiro, que dominaria a terra inteira e que buscaria tornar célebre, né, não o nome de Deus, mas o nome dos seus fundadores. E aí, a descrição da ação de Deus é: desçamos e confundamos a língua deles, para que eles se espalhem e se dispersem pela terra e o intento deles de construir a Torre de Babel seja interrompido. Desçamos. Quer dizer, o povo estava construindo a Torre de Babel com o objetivo de subir até os céus, de chegar à condição de Deus, de se tornarem Deus. E mesmo com essa torre altíssima, Deus estava numa condição superior. Desçamos. Deus age descendo até o nível humano. E o paralelo feito com Lucas 1, 26 a 33, muito interessante, é o paralelo com a figura de Jesus. Quando é feito nessa passagem de Lucas a promessa a Maria de que ela seria escolhida para gerar o Messias, para gerar um filho especial com um propósito especial. Jesus Cristo é também Deus descendo até o mundo, Deus se fazendo carne, Deus habitando entre os homens e Deus descendo para nos atender na nossa necessidade de salvação. Por mais que a gente tente construir torres as mais diversas para alcançar a Deus de alguma forma pelos nossos méritos, é Deus que desce, que se faz homem, que vem ao nosso nível para nos prover salvação. Em alguma medida, a ação de Deus na Torre de Babel é também uma ação de salvação. Para que ocorra a salvação, é preciso que a gente destrua aquilo que é descrito no texto aqui de Ellen White como um monumento ao orgulho, que se torna memorial de loucura. Aquele grande esqueleto da torre, né, ou as ruínas da Torre de Babel, seriam um memorial da loucura humana, um monumento ao seu orgulho. Destruída a torre ou inviabilizada a sua construção, a gente chega à lição de quinta-feira, que tem por título a redenção do exílio. O texto base é de Gênesis 11, verso 8 e 9 e Gênesis 9, verso 1. Agora sim, infrutífera, né, a tentativa de construir a torre, impossibilitada a construção da torre, Deus passa a dispersar o ser humano pela terra, agora com as línguas confundidas, com cada grupo falando um idioma diferente, a partir da Torre de Babel, de forma que o ser humano passe a ocupar a terra toda. Num primeiro momento, se poderia até olhar e pensar, espera, mas isso é uma maldade, isso não é uma bênção, isso é um julgamento terrível, porque antes o povo viveria todo junto, viveriam melhor, talvez. O povo antes viveria junto, quer dizer, seria fácil para que um profeta trazendo a mensagem de Deus atingisse toda a terra. Por que espalhar o povo pela terra é um ato de redenção de Deus? Nós não sabemos exatamente aquilo que poderia ser o resultado da construção da Torre de Babel. Nós não sabemos de fato como seria a sociedade construída a partir da Torre de Babel. O que a gente sabe é que lá na lição de quarta-feira, no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 5 a 7, diz que não haveria limites para aquilo que o ser humano tentasse fazer. E que a construção da torre seria apenas o começo. Quer dizer, às vezes, impedir que um plano humano dê certo é sim um ato de misericórdia de Deus. Porque Deus sabe aquilo que seria alcançado caso nós realizássemos todos os nossos intentos. Os nossos desejos nem sempre são desejos bons, desejos de vida, muitas vezes são desejos de morte. E a impossibilidade de realizar um sonho humano pode ser sim uma bênção de Deus. A bênção, ela é completa. Agora, se a gente pensa em paralelo com Gênesis 1, versículo 28, e se a gente pensa ainda com Gênesis 9, versículo 1, que é a promessa da multiplicação, que é a promessa da fecundidade. Esse povo que não mora mais aos pés de Babel, mas que se espalha pelo planeta Terra, é um povo fecundo, é um povo que vai povoar todo o planeta Terra, que vai ocupar o planeta Terra com diversidade de línguas, de tribos, de nações, de características físicas, com diversidade cultural, mas cada um levando, de alguma medida, em alguma forma, a tradição de louvor e de adoração ao Deus verdadeiro. É preciso que o nome engrandecido não seja o nome humano do Criador de Babel, mas seja o nome divino do Deus que desce, do Deus que vem e se faz homem.
Os homens de Babel, vai dizer o texto de Ellen White em Patriarcas e Profetas, tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. No entanto, houve alguns entre eles que temiam ao Senhor, mas tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios e enredados por seus desígnios. É por amor a esses fiéis que o Senhor retardou seus juízos e deu ao povo tempo para revelar seu verdadeiro caráter. O verdadeiro caráter aqui quer dizer daqueles que estavam construindo a Torre de Babel. E é interessante a figura do remanescente. Já na Torre de Babel existe a figura do remanescente. Já entre os filhos de Noé existe a figura do remanescente. E entre os filhos de Adão existe a figura do remanescente. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. A figura do remanescente está lá também. Quer dizer, mesmo num mundo de pecado, como era o mundo antediluviano, a família de Noé é o remanescente. Seja no mundo pós-diluviano, um mundo de pecado, na construção da Torre de Babel, havia ali um remanescente. Ainda hoje existe um remanescente. Um remanescente que não quer ter o próprio nome exaltado, que não quer tornar o próprio nome digno de nota, mas que exalta e adora o nome de nosso Senhor Jesus. É parte desse remanescente que eu quero ser e é parte desse remanescente que eu acredito que você aí de casa também almeja ser. Que nós sejamos esse remanescente. Um abraço para todos, uma boa semana, bom estudo da lição, e a gente se vê na semana que vem com a lição 6. Título da lição da semana que vem, provavelmente o Lúcio vai falar, mas eu já antecipo, As Raízes de Abraão. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pela sua pontualidade, sua gravação, mesmo num feriado prolongado, viajando, mas achou um tempinho aí para gravar e trazer para nós essa mensagem. Também agradecemos ao Ricardo. Essa semana ele passou uma crise, do resfriado muito forte. Não sabíamos se ia dar para gravar, mas graças a Deus, Deus tem cuidado da gente, tem nos fortalecido, nos animado de dar continuidade nesse ministério, graças às orações de vocês. E o Ricardo então conseguiu gravar, firme e forte, Então, valeu, pessoal. Mas nós não acabamos aqui ainda esse quinto vídeo. Nós temos ainda na sexta-feira as perguntas para discussão com o nosso amigo Marcos André. Então, Marcos, mais uma vez é com você e você já encerra como você começou, com uma oração. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos aquelas perguntinhas que nos ajudam a fazer uma aplicação prática da lição da semana. E a primeira pergunta diz assim: que exemplos do passado ou mesmo do presente há de problemas que podem surgir daqueles que procuram tornar importantes os seus próprios nomes, Então desejam construir uma autoimagem, uma autoimagem sobre a qual pode haver até uma certa idolatria. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje, com o advento da internet, a internet nos expôs muito. E com isso, muitos ídolos foram criados, muitas pessoas que ao ser expostas, elas têm milhares de seguidores, e essas pessoas elas têm que tomar cuidado para que elas não se tornem uma referência em si mesmas, especialmente se elas são cristãs, Elas precisam conduzir pessoas a Cristo, Elas precisam entender que o seu papel é de conduzir pessoas a Cristo, E não se vangloriar pelo que elas sabem ou pelo que elas estão fazendo, pelos seguidores que têm, E por outro lado, nós também, que seguimos pessoas, que admiramos pessoas, temos que tomar cuidado em avaliar se as pessoas que nós seguimos, elas nos aproximam de Cristo, se elas, com os seus valores, com os seus propósitos, elas estão nos aproximando de Cristo, porque às vezes nós seguimos pessoas que apresentam ideias que são até antagônicas às ideias de Cristo, Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com esse aspecto, E a segunda pergunta é: como evitar o perigo de tentar construir, mesmo que inconscientemente, nossa própria Torre de Babel? De que maneira podemos fazer isso, Então, a Torre de Babel, ela é aquele elemento, de autojustificação, de justificação própria, de salvação pelas próprias obras. E nós temos que tomar cuidado, com a nossa fé, com a nossa religiosidade, para aquilo que nós fazemos que seja convertido a Deus, que seja dado o mérito a Deus. Nós devemos nos lembrar de onde saímos, quem nós éramos antes de conhecer a Jesus.
para que isso fique bem claro na nossa mente, para que a gente sempre atribua aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos a Cristo. Eu quero dizer a você que essa luta pessoal, né, essa luta de que as minhas ideias nem sempre vão se sobressair, as minhas ideias nem sempre são as ideias de Cristo, é uma luta que eu enfrento também. Às vezes eu preciso conflitar, né, a Bíblia com as minhas próprias ideias, para que possa se sobressair aquilo que Deus revelou na sua palavra. Mas sempre que nós escolhemos ficar do lado de Deus, sempre que nós escolhemos subjugar as nossas ideias pelas ideias que Deus revela na sua palavra, isso sempre vale a pena, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Baseado nisso, né, com esse pensamento, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez por esse estudo, muito obrigado porque o Senhor nos revelou coisas grandiosas aqui hoje, e nós queremos te pedir, Senhor, que aquilo que aprendemos na Tua palavra hoje seja utilizado na nossa vida para que possamos viver e também pregar a outras pessoas aquilo que o Senhor deseja nos revelar e aquilo que o Senhor tem nos revelado. Nós te pedimos também, Senhor, que cada ato prático que nós fizermos seja para honrar e glorificar o Teu nome, que nada nem ninguém possa receber qualquer honra que seja Tua. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí, companheiro. E nos vemos então, pessoal, já no 6º vídeo dessa série, já caminhando para a metade da série de 13 vídeos, aonde nós vamos estudar as raízes de Abraão, outro assunto muito importante aí para todo meio cristão e que lê a Bíblia ou tem na Bíblia como base de sua religião. Então, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e cuidem até lá. Tchau, tchau.